Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática da frente C. Então hoje falaremos ainda de determinantes, né, dando sequência nas aulas anteriores, e hoje especificamente trataremos da regra de Kyo. Qual que é a minha ideia na regra de Kyo, né? O teorema de Laplace, às vezes ele se torna muito trabalhoso, né, aplicando as etapas e tal, então eu tenho uma outra alternativa. Que alternativa é essa, né? É apresentar a regra de Kyo para vocês, tá bom? Então, ao final dessa explicação, o que você vai encontrar, né? Eu separei aí 3 exercícios para aplicarmos a regra de Kyo como ferramenta de resolução. Bem, o método consiste no seguinte: eu pego uma matriz de ordem 5, reduzo para uma matriz de ordem 4, pego uma matriz de ordem 4, reduzo para uma matriz de ordem 3. Aí eu já posso parar e aplicar a regra de Sarros, mas nada impede que eu continue. Matriz de ordem 3, transformei na matriz de ordem 2, matriz de ordem 2, ordem 1, e aí eu já tenho um determinante direto. Tá bom? Vejamos então. O primeiro passo é destacar um elemento unitário. Caso essa matriz ela não possua esse elemento unitário, todos os elementos diferentes de 1, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó. Aplico as operações que existem na matriz, tá? De operações de determinantes com as propriedades e tal, para forçar o aparecimento de um elemento unitário, né? E aí temos algumas propriedades lá que não alteram o valor do determinante. Então esse é o meu caminho, caso essa matriz não possua determinante unitário. Esse exemplo que eu peguei ali possui. Então destaquei o elemento unitário. Após destacarmos o elemento unitário, vamos para o passo 2. O que tem o passo 2? Qual linha e qual coluna esse elemento unitário se encontra? Nesse caso ali, ele se encontra na primeira linha e na primeira coluna. Então eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Sobraram para mim 4 elementos. Esses 4 elementos eu vou formar uma matriz, né? Passo 3. Então eu vou construir uma nova matriz com os elementos restantes, né? Só que aí o que vai acontecer ali, ó? Em preto aqui, eu tenho qual destaque? Ó? O 13 que sobrou, o 25, o 9 e o 10. E agora o que eu vou fazer? O 13 tinha quais elementos na linha e na coluna dele? Ó? Olha lá, ó. O 13, na coluna dele ele tem o 3 e na linha ele tem o número 4. Então eu vou escrever 13 menos o produto desses dois elementos. O 25, na linha dele ele tem o 5 e na coluna dele ele tem o 3. Então vai ficar 25 menos 5 vezes 3. O 9, linha do 9 tem o 4 e a coluna do 9 eu tenho 2. Então fica 9 menos 4 vezes 2. E o último elemento ali, que é o 10, na linha dele ele tem o 5 e tem o 2. Então fica 10 menos 5 vezes 2. E aí eu tenho uma matriz de ordem 2. Né? Então eu estava numa matriz de ordem 3 e aí eu reduzi a ordem dessa matriz. Ela foi para uma ordem 2. E aí eu vou aplicar a técnica para calcular o determinante dessa matriz de ordem 2. Daí, qual que é a ideia no passo 4? Multiplicar o determinante da nova matriz pelo número menos 1 elevado a i mais j. E quem é esse número i mais j? O i é a linha e o j é a coluna. Né? Então, no nosso caso ali, eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 1, porque o número 1 estava na primeira linha e na primeira coluna. Né? O número 1 está aqui, então primeira linha, primeira coluna. Então, 1 e 1. Vezes o determinante dessa matriz aqui. Correto? Então, o que apareceu lá para mim? Ó? Menos 1 elevado a 1 mais 1, que vai ficar menos 1 elevado ao quadrado. O determinante de uma matriz de ordem 2 é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, fico com menos 1 elevado ao quadrado vezes o menos 10. Determinante da matriz A, menos 10. Bem simples. Então, agora, a gente vai trabalhar lá. Na página 21, exercício 0414, nós temos essa proposta de resolução, né? Determine
o valor do determinante. E aí vamos calcular aí o valor do determinante. Primeira coisa que eu vou fazer então. Peguei a matriz e identifiquei elemento unitário. Que elemento que foi identificado ali? Esse elemento está na primeira linha, na terceira coluna. Não posso esquecer disso. Então eu vou eliminar a primeira linha e vou eliminar a primeira coluna. Sobrou para mim a seguinte matriz. Né? Em preto ali eu tenho os elementos que sobraram. E em vermelho, né, os produtos que eu devo subtrair. Né? Então para o 5 ficou menos 7 vezes 1. Para o 6 menos 7 vezes 1 também. E para o 7 menos 7 vezes 1. Né? Para o 3 menos 2 vezes 1. Para o 2 menos 2 vezes 1. Né? E assim por diante. Qual é a minha nova matriz ali? Eu vou chamar de det1, né? Nota que eu coloquei aqui, ó, det1, né? E aqui det1 também. E o determinante da matriz de ordem 4 eu chamei de det, tá bom? Só para a gente não confundir isso aí. Bem, aplicando lá a regra de Sarros, eu calculo o determinante 1, que é o determinante daquela nova matriz que eu obtive ali, né? Diagonal, os elementos na linha ali da diagonal principal, né? Vertendo o sinal lá, e eu obtive o determinante 1 igual a 0. Bem, não vou deixar a técnica de lado. Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o det1, por isso eu escrevi ali det1, né? Então o determinante vai ser igual a 1, positivo, porque ficou elevado a 1 mais 3, vezes o det1 que é 0, né? Então o determinante dessa matriz aí ficou igual a 0. Próximo exercício. Próximo exercício está na página 22, 0417. Então eu tenho lá o valor do determinante. E aí apareceu uma matriz ali, né, com 1 mais P, 1 mais R, 1 mais S. Mas sem medo. Vamos lá. Escolhi o elemento unitário. Escolhi. Elimina a linha e coluna, né, a qual pertence esse elemento aí. Então, primeira linha aí, quarta coluna. Matriz que sobrou, menos o produto dos elementos ali, né? Então, só bastante cuidado aqui, ó, né? Porque é menos m vezes 1, né? Esse daqui, m veio daqui e o 1 veio daqui. O próximo m, que é esse, fica ali um m menos, né? Da coluna e da linha. E o terceiro m lá é esse m da coluna e 1 mais s. E aqui daí vai ficar menos m menos ms, certo? E aí aqui, né, a mesma situação ali, né? Lembrando, elemento da linha, da coluna, elemento da linha, elemento da coluna, elemento da linha, elemento da coluna, elemento da linha. O próximo, também a mesma coisa, né? Vamos ver aí o que me sobra. Sobrou aí também chamando ali de det1, né? 0, 0, ms, p0 menos s, 0, 0r menos s. Bem, aí vou aplicar a regrinha de Sarros, né? Repetir primeira coluna, segunda coluna ali, determinante 1, 0, menos PRMS, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, sem problema nenhum. Determinante 1 menos PRMS. Bem, menos 1 elevado, né? Primeira linha e quarta coluna, menos 1 elevado a quinta, vai ficar vezes o determinante 1. Né? Então, ficou menos 1 vezes menos PRMS. E aí o determinante vai ficar PRMS. Né? E aquela velha história, né? A ordem dos fatores não altera o produto. E aí, olha o que apareceu para mim aqui, ó. MPRS, a mesma coisa, né? Então aí, item D como resposta.
página 22, exercício 0418. A solução da inequação. Então, eu tenho ali uma matriz de ordem 3 e uma matriz de ordem 4. Ele quer que eu determine qual o valor de x, né, que satisfaz essa equação. Eu tenho o determinante da primeira matriz menor ou igual ao determinante da segunda matriz. Então vamos lá. Chamei de det1 o determinante da matriz de ordem 3. Filas paralelas ali à diagonal principal, filas paralelas à diagonal secundária. Aparece para mim lá o determinante 1, né? Em azul ali e o sinalzinho de vermelho indicando que eu inverti o sinal. Ok? Fazendo as multiplicações com bastante calma, o que vai aparecer para mim? Olha só. X ao quadrado menos x menos 2x. Certo? X ao quadrado menos 2x mais 1 menos x ao quadrado. Dando uma simplificada nessa linha aí, o que vai aparecer para mim? X ao quadrado menos 5x mais 1. Certinho? Esse aí é o determinante da primeira matriz. Determinante 3 foi o determinante que eu chamei para a matriz de ordem 4. Agora, escolhi o elemento unitário, elimina a linha e coluna, sobra para mim a seguinte matriz, que eu chamei de determinante 2. Tá bom? Então, fiz lá. Cada elemento, né? Eu subtraí do produto do elemento da linha com o elemento da coluna correspondente. Feito isso, determinante 2. Apliquei a regra de Sarros, bem tranquila ali. E aparece para mim 6 mais 0 mais 6, menos 0, menos 3 e menos 6. Determinante 2 é igual a 3. Agora eu tenho que calcular o determinante 3. Determinante 3, menos 1 elevado a 4 mais 1, vezes o determinante 2. Tá? Fica menos 1 vezes 3. Determinante 3 vale menos 3. Agora eu tenho que lembrar qual que era a proposta lá do enunciado, né? Então eu quero o determinante 1 menor ou igual ao determinante 3. Então eu vou escrever isso. Escrevendo isso, aparece para mim ali uma inequação do segundo grau, né? O 3, menos 3 passou para minha para o lado direito ali, e eu fiquei com x ao quadrado menos 5x mais 4 menor ou igual a 0. Daí agora, o que eu posso fazer ali? Uma inequação. Bem, eu encontro x igual a 1 e x igual a menos 1. São as raízes. Mas o que uma equação, uma função do segundo grau, ela gera para a gente um gráfico, né? Chamado de parábola. Né? Então, temos uma parábola com a concavidade voltada para cima. A solução desejada é menor que 0. Então, né, um desenho simples ali, né, um esboço rápido ali, um dispositivo rápido. Se eu quisesse as soluções positivas, eu teria que dizer que essa equação, essa função, equação, né? Essa inequação aqui, ó, ela tem que ser maior que 0. Mas como eu disse que eu quero menor, eu quero essa região aqui, ó, que fica abaixo do eixo x. Né? Aqui é a solução positiva, né? Para quais valores de x essa função é positiva, então tenho aqui. E para quais valores de x essa função é negativa? Ela é negativa para qualquer valor de x que esteja entre 1 e 4. Só que aqui está admitindo que essa igualdade ela pode ser igual. Admitir que ela é igual gera para mim isso aqui, ó, 1 e 4. Para valor 1 e 4 elas são iguais. Então eu quero solução igual ou menor. Igual ou menor são as raízes mais
essa região aqui, ó, que fica entre 1 e 4. Isso aqui vai gerar para mim. Então, qual é a resposta que eu posso dar para esse intervalo agora? Né? O intervalo são os valores compreendidos entre 1 e 4, inclusive esses valores 1 e 4. Né? São os extremos. Tá bom? E isso gera para a gente a resposta letra C. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Essa aula foi um pouquinho mais curta para a gente finalizar a apostila. Caso vocês tenham dúvida em relação a algum exercício, alguma coisa assim, escreve para mim lá no meu e-mail, né, que vai aparecer aí, e aí a gente vai respondendo, se for necessário aí e tal, o pessoal escrevendo bastante, eu gravo a solução das outros exercícios também, tá bom? Obrigado e até a próxima. Um abraço.